Boa, Camila. E vamos falar de China. Por que vamos falar de China? Porque o nosso querido presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu uma cartinha fofinha para o Partido Comunista Chinês, ou Xi Jinping, parabenizando ele pelos 100 anos de Partido Comunista, assim, simplesmente esquecendo de todas as vítimas que esse partido fez, e aí nos traz, assim, uma explicaçãozinha, porque o Pacheco não pauta o impeachment do Supremo Tribunal Federal, de nenhum ministro. Acho que tem a ver alguma coisa ali com a China. Em compensação, no seu Twitter, você trouxe o seguinte: em virtude do aniversário do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping declarou: apenas o socialismo pode salvar a China. Apenas o socialismo com características chinesas pode desenvolver a China. Nunca permitiremos que ninguém intimide, oprima ou subjugue a China. Qualquer um que ousar tentar fazer isso terá suas cabeças esmagadas contra a muralha de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses. Lembrando que o ex-presidiário e que quer concorrer à República, a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou que a China é um exemplo de um partido fortíssimo, por isso que a nação prospera. Prospera como, Ivan? Lá tem campos de concentração. Pois é, Camila. Vamos começar pelo Pacheco, então, que é o mais curto aí, mais rápido da gente analisar, né? Eu considero que ele fez isso, né, visando aí um gesto diplomático, porém, é um gesto que, se ele não fizesse, passaria despercebido, não teria nenhum problema. Então, eu me pergunto, por que fazê-lo? Eu não consigo ver um benefício direto, até para ele, Pacheco, perante a opinião pública, perante aos outros membros da casa, né? A gente sabe que tem muitos senadores alinhados com a China, mas também tem muitos que não. Qual é a intenção? Por quê? Né? Na minha opinião, quem tem que fazer isso em nome do país ou deixar de fazer é o Itamaraty. Para isso existe o Itamaraty. Portanto, eu não consigo ver um alinhamento aí estratégico, o que ele pode ganhar. Óbvio, isso quando a gente fala o que ele pode ganhar em termos políticos na superfície. Embaixo da superfície, talvez tenha algum benefício que a gente não pode saber, a gente não saiba, né? Bom, agora, sobre o Xi Jinping, Camila, aí a conversa muda de patamar, a coisa, digamos assim, o Pacheco é um amador, agora vamos falar dos profissionais, né? Porque muito chama atenção duas frases que o Xi Jinping, então, disse aí na declaração aí dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Primeira, só o socialismo pode salvar a China, mas o socialismo chinês, Camila, não aquele socialismo que muitos aí no Brasil sonham, o socialismo do Partido Democrata nos Estados Unidos e o socialismo europeu. Não é o socialismo que defende classes LGBT, Black Lives Matter e por aí vai. Não é esse socialismo que o Xi Jinping quer. Ele quer o socialismo chinês, ou seja, um controle total do Estado na vida das pessoas. A gente vai falar daqui a pouco do que pode acontecer na Alemanha. Então, é um controle do momento em que a pessoa acorda ao momento que a pessoa vai dormir. Enquanto a pessoa está dormindo, ainda assim, o governo controla o sono da pessoa, literalmente, todos os passos. O Estado, ele tem que estar presente em todas as camadas da sociedade, em cada canto, em cada rua, em cada beco. Agora, quem controla o Estado, Camila? O Partido Comunista Chinês com a sua mão de ferro, dizendo o que a população pode e não pode fazer. Recentemente, eles alteraram a lei do segundo filho, então agora as famílias poderão... Olha que Estado, né? Que benéfico que não é. Você pode ter 3 filhos agora na China, né? Olha só que Estado tão generoso, né? Mas isso acontece porque lá também os chineses não estão fazendo mais filhos e a grande força da China, segundo o próprio Xi Jinping, são aquele 1,4 bilhões de pessoas. E eles estão com medo de serem superados pela Índia, que ao contrário dos chineses, estão fazendo filho à torta e direita. Então, Camila, muita atenção quando o Xi Jinping diz que é o socialismo chinês, aquele socialismo que controla quem pode entrar, quem pode sair do país, controla a internet, controla a mídia, controla tudo. E não esse socialismo colorido aí do Ocidente. Quando o ex-presidente Lula, ele fala dessa questão
do Partido Comunista Chinês, olha, em um determinado ponto de vista, eu concordo com ele, porque dentro daquilo que o Partido Comunista Chinês se propôs a fazer, ele é um sucesso, não há como negar. É um sucesso de morte de pessoas, que milhões de pessoas morreram para eles atingirem esse patamar, mas são apenas números, eles não levam em consideração as vidas. Outro dia, em uma análise que eu fazia, se 1 ou 2 pilotos de avião chinês morrer fazendo uma provocação a Taiwan, para eles é a mesma coisa que ter perdido o avião, a vida humana não conta nesse caso. Então, muita atenção, eu sei que existem muitos empresários no Brasil, empresários que inclusive assistem o seu canal, Camila, que estão de olho aí na China, fazer negócios. Saibam que em um determinado momento o controle estará totalmente na mão deles, meus caros empresários. E, Camila, eu aqui vou ter que me corrigir. Eu achei que a consequência disso tudo seria para daqui 30, 40 anos. O Xi Jinping vem a público e me desmente. Ele está dizendo, Ivan, não, você está errado. Nós queremos acelerar a nossa agenda e será já nessa geração que nós estamos vivendo agora. Portanto, o Xi Jinping quer ver os resultados disso. E o recado é para você, empresário brasileiro. Quando você assina um contrato com a China, ou com um empresário chinês, você está assinando um contrato com o Partido Comunista Chinês. Então, a mesma coisa vale. Senhora senadora Cátia Abreu, a gente sabe que você gosta da China, mas o brasileiro não quer viver controlado pelo Estado, como é na China. A senhora está entregando a soberania nacional do Brasil aos chineses, e isso não é bom. Tá aí as palavras do Xi Jinping, não sou, né, Camila? Não é a gente tirou de um bloco de um cara que fugiu do partido, não, o Xi Jinping que está falando. E mais, Camila, uma mensagem subliminar que o Xi Jinping passou. Quem estudou um pouco a história do Partido Comunista Chinês sabe quem é Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung, ele sempre aparecia em público com as roupas até parecidas com a do Stalin, uma espécie de um casaco com 2 bolsos cinza. Pois bem, o Xi Jinping faz questão de aparecer nesse aniversário com um casaco idêntico ao do Mao Tse-tung, cinza, com os 2 bolsos. Se você colocar um do lado do outro, diz até o mesmo casaco. Qual é a mensagem? Que ele busca no Mao Tse-tung essa inspiração. Mao Tse-tung que foi responsável pela morte, que nem você falou, de milhões e milhões de chineses e pessoas ali próximos à China. É o Mao Tse-tung que implantou esse regime na China. Então, quando o Xi Jinping fala em socialismo chinês, ele está falando de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, a gente está falando de Stalin. É desse modelo de governo, de Estado que ele quer implantar, totalmente totalitário e que reprima qualquer iniciativa política das pessoas, a não ser aquela que convém ao partido. Isso é muito grave e as palavras do Xi Jinping são pesadas, Camila. E eu não estou vendo ninguém na velha mídia falar isso. E confesso aqui, faço um parênteses aqui, a nova mídia também, nós, eu, você e demais, Camila, precisamos estar atentos e discutir mais e analisar melhor esse comentário do Xi Jinping, porque, na verdade, ele é uma ameaça ao mundo livre ocidental. Ele é uma ameaça ao mundo livre ocidental, e o pior é que tem gente que acha a China maravilhosa. Eu sempre leio comentário assim aqui no canal, Ivan. Ai, mas qual é o problema? Nós somos parceiros econômicos. O problema é que a China, ela é um gafanhoto. Ela entra no país, tira tudo de bom que aquele país tem, e depois ela larga na miséria, e depois ainda ela controla. Já que está na miséria, ela vai, paga por aquele país e controla. O problema é exatamente esse, né, Ivan? Camila, os ingleses também, em 1938, 1937, eram parceiros comerciais da Alemanha. 3 anos depois, a Alemanha estava tentando invadir a Inglaterra. Nós tivemos Olimpíadas de Berlim, em 1936, na Alemanha. A Alemanha também era vista como uma parceira, etc., etc. O que essas pessoas que dizem isso, ou talvez não conhecem a história, e aí é preciso estudar, ou pior, aí agem de má fé. No caso, não das pessoas que assistem aqui o canal, obviamente, mas de alguns agentes políticos em Brasília, é pura má fé, porque eu sei que eles sabem a história do Partido Comunista Chinês.
mas a sede de derrubar uma ideologia, de derrubar um governo de direita e de impedir que o movimento de direita tenha sua voz no Brasil é tanta que eles preferem estender o tapete ao Partido Comunista Chinês e entregar as suas liberdades do que dialogar com a direita no Brasil. Isso já beira a doença mental, Camila. Isso não pode ser normal. Maravilhoso.